para eu fazer quantificação, eu tenho que saber como reportar a quantidade de substância que eu tenho. E se eu trabalho em soluções, isso é dado pela concentração. Então, nas próximas aulas que a gente for ter, nós vamos falar especificamente de concentração. É claro que isso é muito mais uma rememoração para vocês, porque as formas de concentração não mudam do ensino médio para cá, tá certo? E nós vamos falar de constante de equilíbrio. Aqui tem várias coisas que vocês vão rememorar e talvez tenha algumas coisas novas que eu vou precisar ensinar para vocês. O que eu gostaria de explorar hoje, antes de fazer qualquer tipo de quantificação, é muito mais a ideia conceitual, né? Então, esses equilíbrios químicos, o que eu gostaria de explorar hoje são esses diversos tipos, né? Explorar as características que esses diversos tipos de equilíbrios químicos, obviamente que se referem aos diversos tipos de reação química que nós vamos ver, eu gostaria de explorá-los conceitualmente. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai fazer nenhuma conta, né? Não hoje, talvez, mas a partir da semana que vem a gente já vai fazer umas continhas simples. Na aula de ontem, nós falamos, se aquele ali não é um equilíbrio, ontem nós falamos de um equilíbrio. Qual que foi? O equilíbrio de... Não. Está relacionado, mas quando... Ontem, quando nós falávamos de reação química, eu disse para vocês que uma das reações químicas mais usadas, mais citadas e mais escritas é a reação química de um aço forte com uma base forte, gerando água e sal. E eu falei para vocês que, como está escrito naquele texto chamado Reações Químicas, nós não devemos escrever desse jeito. Porque quem lê essa equação aqui entende o quê? Que água está sendo formada e que cloreto de sódio está sendo formado. É isso que eu leio aí. Não é o que vocês leem também? Será que é isso que acontece? Em água, ácido clorídrico, o HCl, né, em solução aquosa, é o ácido hidroclorídrico. Hidro porque ele vai estar em água. HCl, ele é um gás a temperatura ambiente quando ele está puro. Mas em água, o que acontece com ele? HCl é um ácido, certo? Eu já escrevi ontem, mas vamos lá, né? O conceito de Arrhenius. Um ácido produz como única espécie catiônica o íon H+. Uma base produz como única espécie aniônica o íon OH-. Claro que isso aqui em água. Esse é o conceito de ácido e base de Arrhenius. Pois bem, HCl é um ácido hidroclorídrico. É um ácido forte ou é um ácido fraco?
O que é um ácido forte? Libera muito H+. A ligação entre o hidrogênio e o cloro, que tipo de ligação é? Iônica ou covalente? Covalente. É uma ligação covalente polar. A ligação no HCl é uma ligação covalente polar. Um ácido forte, então, essa molécula aqui de HCl, que nas condições ambientes, nas condições normais, é uma substância gasosa, né? É uma ligação covalente. Se eu coloco em água, essa ligação aqui vai se romper. Então, naturalmente, não é uma ligação iônica, mas ela sofre, a espécie química, essa molécula sofre ionização em água. Tá certo? Por que eu não falo dissociação? Né? Eu poderia falar dissocia, é um termo mais geral. Mas, normalmente, quando nós falamos dissociação, eu me refiro à separação de espécies iônicas que já existem. No NaCl, por exemplo, né? No cloreto de sódio, eu já tenho o Na+, e já tenho o Cl-. Eu não vou ter uma ionização, os íons já estão lá. Eu só dissocio esses íons. No caso do HCl, não. Eu tenho que romper essa ligação. Quantos elétrons eu tenho nessa ligação covalente? Quantos elétrons eu tenho em uma ligação covalente? 2. O hidrogênio, ele está ali na tabela periódica, né? É o primeiro elemento da tabela periódica. Ele tem um elétron na camada de valência dele. Ele vai compartilhar esse único elétron que ele tem. Como ele vai compartilhar, a gente vai ver depois, quando nós estivermos estudando as ligações químicas. Ele vai compartilhar esse único elétron que ele tem com o cloro. O cloro está aqui, olha, vamos olhar a tabela periódica de novo, né? Grupos são as colunas, períodos são as linhas. Então, o cloro está aqui, ó, no grupo 17, família 7A. Se a gente vai falar em termos de família. Opa, família 7A, 7 elétrons na camada de valência. E vocês aprenderam, já faz algum tempo, que o átomo ele atinge a condição de estabilidade quando ele tem 8 elétrons na camada de valência. Esses elementos químicos com os quais nós estamos mais acostumados. O hidrogênio, ao contrário, ele precisa ter 2 elétrons só. Então, se ele compartilha um elétron com o cloro tem 7, precisa de 8. Se ele compartilhar um elétron com o hidrogênio, ele fica com 8. E o hidrogênio que tem 1, se compartilhar um hidrogênio com o cloro, fica com 2. A ligação química se estabelece. Eu posso romper essa ligação química aqui de 2 jeitos. Eu posso romper essa ligação química homoliticamente. É feio esse nome, né? Ou eu posso romper heteroliticamente. O que isso quer dizer? Homoliticamente quer dizer o quê? Esses dois, o que acontece com esses 2 elétrons aqui numa cisão, numa ruptura homolítica? Cada um vai para um lado. O que eu tenho? Elétrons isolados. Numa cisão homolítica, eu quebro esse par eletrônico aqui, eu rompo esse par eletrônico e um elétron fica com cada átomo. Então, numa cisão homolítica, eu fico com os átomos tais quais eles eram. Essas espécies com elétrons assim, que não são compartilhados, a gente chama de espécies radicalares. São radicais livres. Muito provavelmente vocês vão ouvir muito sobre radicais livres, porque hoje eles são os radicais livres, considera-se
que sejam extremamente importantes nos mecanismos de morte celular, nos processos de envelhecimento, né? É por isso que a nossa civilização moderna tem usado bastante antioxidante. Eu sempre puxo pelo conhecimento de vocês, né? Uma espécie como essa, por exemplo, como esse hidrogênio aqui, esse radical. O que ele vai tender a fazer? Ele vai tender a achar um parzinho para ele. Então, normalmente, eles atacam o tecido, as membranas nas quais eles se encontram, nas quais eles são formados. Um antioxidante é uma espécie que ou vai evitar que essas espécies químicas sejam formadas, ou vai reagir preferencialmente com essas espécies químicas. Tem aquela boa notícia, né? Um copinho de vinho contém ali umas substâncias que são antioxidantes, né? Essas substâncias também devem estar presentes no suco de vinho, viu? No suco de uva, né? Então também pode ser bebido suco de uva, a princípio, né, Isabela? E eu posso ter uma cisão heterolítica. Na cisão heterolítica, eu rompo a ligação, mas o par eletrônico não é igualmente distribuído. Quem fica com esse par eletrônico? O hidrogênio ou o cloro? O cloro. Porque o cloro, ele tem mais afinidade por elétrons do que o hidrogênio. Isso é uma característica de não metais. Esses elementos químicos aqui, em amarelinho, eles têm uma alta afinidade eletrônica. É por isso que eles formam ânions. Metal tem uma baixa afinidade eletrônica. É por isso que metal conduz corrente elétrica. Se vocês pegam um fio de cobre, ele vai conduzir corrente elétrica, por quê? Porque os elétrons da ligação metálica estão frouxamente ligados aos núcleos dos átomos. Se você aplica uma diferença de potencial, eles vão fluir, né? Se você passa uma corrente, eles vão fluir. Tá certo? Então, essa é uma característica importante de não metal e de metal. É por isso que quando um não metal, amarelinho, reage com o metal, esses aqui principalmente, vão ser objeto da nossa disciplina, eu vou formar um composto iônico. Porque uma espécie química tem uma baixa afinidade, tem um baixo potencial de ionização. Isso quer dizer o quê? Que cede elétrons com facilidade. E a outra espécie química tem uma alta eletroafinidade. Tem uma grande tendência a receber elétron. Tranquilo, né? Forma cátion, vai doar elétron, e forma ânion, vai receber elétron. Se vocês olharem lá na página da disciplina, na pasta filmes, tem um filme que está em QuickTime, que é a reação, não sei se você chegou a ver, de sódio com cloro. Alguém chegou a ver esse filme? Você viu? É uma reação de sódio com cloro. Sódio é uma substância metálica, é um metal. A ligação química entre os átomos de sódio é uma ligação do tipo metálica. O cloro é uma substância covalente. A ligação química entre dois átomos de cloro, porque a molécula, a substância é Cl2, é uma ligação covalente. E aquela reação química é uma reação de óxido-redução, tanto quanto aquela que nós vimos ontem na sala de aula. Só que lá sim vai se formar cloreto de sódio, vai se formar um composto iônico. Então quem não viu esse filmezinho ainda, por favor veja, né? Talvez eu mostre em sala de aula, mas como está lá, aproveitem. Então, na cisão heterolítica, quem vai ficar com o par eletrônico é o cloro, porque ele tem mais eletroafinidade que o hidrogênio. Isso quer dizer que eu vou formar H+, e vou formar Cl-. Agora, digam para mim, o que é H+? Fisicamente, o que é o íon H+?
próton. Olha que coisa maravilhosa. Então, se nós tivéssemos íons H+ em solução, nós teríamos prótons nadando em água. Vocês acham que isso faz sentido? Um próton ali sozinho no meio aquoso? É lógico que não. Então, nós escrevemos H+ como uma simplificação. É claro que não existe a espécie H+, né? Esse próton ele está interagindo com outras moléculas de água. Eu podia representar uma molécula de água, podia representar 2, podia representar 3, 4. Mas para quê? Se com uma molécula de água eu evidencio que essa interação existe. Então, normalmente, né, a gente escreve H+ para simplificar. Porque o que nós realmente queremos dizer é que existe a espécie H3 ou mais. Tem que ser H3 ou mais? Não pode ser H5O2+? Lógico que pode. Só que essa espécie aí é a que nós entendemos que descreve melhor essa espécie química em água. E, de qualquer forma, não ia fazer absolutamente diferença nenhuma. Não é? Quantas moléculas de água eu ligo esse próton? Vocês estão me acompanhando ou a aula hoje está muito chata? As duas coisas, tá. Já entendi. Ó, a gente, na verdade, existe uma implicação importante, né, disso que eu acabei de escrever para vocês. Voltando ali para a nossa equação de neutralização. Vamos ver o que acontece aqui. Bom, um outro exemplo de ácido forte. HNO3, que é o ácido nítrico. Um outro. Fosfórico não é um bom exemplo, né? Ele tem 3 ionizações, né? Normalmente, em livros didáticos do ensino médio, o ácido fosfórico é classificado como um ácido mais para médio que para forte. Ele tem 3 ionizações, a primeira, obviamente, é a que acontece em maior extensão e depois vai diminuindo. Mas eu vou te dar uma outra chance. Sulfúrico. Ácido sulfúrico. Quantos hidrogênios ionizáveis o ácido sulfúrico tem? 2. Os 2 vão sair totalmente da estrutura do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, né, só para a gente ilustrar, H2SO4. Quando acontece a primeira ionização, vai se formar o HSO4 menos, mais H+. Na segunda ionização, vai se formar o íon sulfato. Vocês acham que esses 2 hidrogênios aqui saem da molécula de H2SO4 com a mesma facilidade? Não. A primeira ionização do ácido sulfúrico nós consideramos como completa, mas a segunda não é completa. E se não é completa, nós precisamos escrever como equilíbrio. Então, se nós vamos fazer isso depois, né? Calcular o pH de uma solução de ácido sulfúrico, a gente não pode simplesmente contar o número de hidrogênios ionizáveis para obter a concentração de H+ e calcular o pH, porque a segunda ionização não é completa. E isso é o que nós vamos aprender a fazer na aula que vem, a calcular algumas concentrações em equilíbrios, né? E essa é uma delas. Bom, ácido clorídrico é um ácido forte, então ele não existe enquanto espécie aquosa como espécie não ionizada. Ele é um ácido tão forte, tão forte, tão forte, que nas condições de concentração que nós normalmente trabalhamos,
a gente pode considerar que todas as moléculas estejam ionizadas. Isso é absolutamente verdadeiro? Pode ser que não seja, né? Mas é uma concentração tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena do que não está totalmente ionizado, que não é relevante. Então, um ácido forte, a gente considera que ele se encontra completamente ionizado em água. Ou seja, isso quer dizer que eu não tenho HCl, eu tenho H+, e tenho Cl-. NaOH é uma base forte ou fraca? Forte. Todos os sais de sódio com os quais vocês vão se deparar, provavelmente nesses anos aqui de universidade, todos eles vão ser solúveis em água. É claro que na prática, né, existem sais de sódio que não são solúveis, ou que não são muito solúveis. Mas vocês não vão se encontrar com eles. Então eu diria que 99,9999% dos sais de sódio que vocês vão se encontrar, com os quais vocês vão trabalhar, são solúveis em água. Então a gente pode colocar como uma generalização, como uma regra geral, apesar de não absoluta, que todos os sais de sódio são solúveis. Ai, Dalva, como é que eu sei quando vai formar uma substância que é insolúvel? Como é que eu sei quando é insolúvel? Por enquanto, só memorizando. Mas eu espero que lá no final do semestre, em junho, que vocês entendam que existe uma razão para isso. É uma razão termodinâmica. É uma razão que está ligada à energia com que os átomos, com que os íons estão ligados.